Você se lembra daqueles joguinhos de navegador da nossa infância? Era só abrir o site e pronto. Não precisava baixar nada, nem ter um videogame caro. Sem nenhuma complicação. A gente só precisava de internet e vontade de jogar. Passávamos horas em sites como Clique Jogos ou Freevee e nem víamos o tempo passar. Como era muito fácil de acessar e tinha uma variedade enorme de jogos, de quebra-cabeça, aventura, isso atraiu uma geração inteira. Mas se era tão simples e divertido, por que a gente não joga mais assim? Nos anos 2000, os jogos de navegador, especialmente os feitos em Flash, eram aqueles que dominavam. Você se lembra daquela barrinha carregando, escrito, carregando Flash? Ou da notificação para instalar o plugin? Bom, tinha alguns jogos de navegadores independentes, também como o Club Penguin, Habbo Hotel, jogos que uniam simplicidade e comunidade, que qualquer pessoa com um computador e internet podia jogar. Era uma época de ouro do entretenimento digital acessível. A diversão era garantida. Mas enquanto estávamos distraídos dos jogos de navegador, o competidor estava crescendo em silêncio. O mundo digital estava em constante evolução, enquanto os jogos de navegador perdiam força. Uma nova plataforma estava ganhando a batalha: os smartphones. No começo, parecia inofensivo com jogos simples, Snake do Nokia, Space Impact. Depois, Angry Birds, Candy Crush. Aí então vieram os Clash Royales e outros que fizeram sucesso, como o Free Fire. E aí o jogo mudou de nível. Campeonatos milionários, transmissões ao vivo, comunidades globais. Só para você entender o impacto real, em 2020, Free Fire faturou cerca de 2,13 bilhões de dólares, ficando entre os 5 top jogos de mobile mais lucrativos daquele ano. PUBG Mobile liderou com 2,8 bilhões de dólares, liderando o ranking dos jogos mobiles que mais faturaram no ano de 2020. Seguido por Honor of Kings, 2,56 bilhões, e Roblox, que somam 2,29 bilhões. Alguns outros jogos como Pokémon Go, Call of Duty, Warzone ultrapassaram 1,6 bilhões de dólares. Os números são muito significativos, mas o que realmente importa para nós são as memórias e a diversão. E por isso quero saber da sua experiência. Deixe aqui embaixo nos comentários qual jogo mobile que você jogou. Bom, o mercado mobile não apenas cresceu, ele dominou, chegando a um preço de mercado de mais de 100 bilhões de dólares, superando consoles e PCs. Mas como isso aconteceu? Por trás dos gráficos impressionantes e da interação envolvente, existem estratégias geniais. O modelo free-to-play se tornou padrão com a receita vinda de compras dentro do aplicativo. O jogo é gratuito, mas a experiência pode ser aprimorada com pequenas compras. E a evolução não parou nos gráficos. A experiência dos jogos se transformou. Controles intuitivos, trilhas sonoras imersivas, modos multiplayer online que conectam milhões de pessoas, seja quebra-cabeça viciante como Candy Crush, no mundo RPG como o Genshin Impact, ou arenas de batalha como eSports, Free Fire. Existe um universo inteiro de opções na palma da sua mão. E qual foi o impacto disso? Os impactos foram tanto cultural como também social. Os jogos mobile quebraram barreiras, permitindo o acesso a todos, criando comunidades vibrantes e se tornando verdadeiros fenômenos da cultura pop. A diversão não precisava mais de um console conectado na TV, ela estava sempre conectada com você, no ônibus, numa fila, no intervalo da escola, quando você chegava cansado em casa, deitava no sofá da sua sala. E aí, voltando à pergunta inicial, se era tão simples e divertido, por que não jogamos mais assim? A resposta, talvez, não seja sobre o que paramos de jogar, mas sobre o que aprendemos a levar conosco. A questão nunca foi sobre parar de jogar no navegador, mas sim como aprendemos a levar os jogos nos nossos bolsos. A evolução não é sobre o que perdemos, mas sobre o que ganhamos em conveniência, acessibilidade e novas formas de diversão. Da nostalgia dos jogos do navegador, que nos apresentaram a um mundo de possibilidades, ao domínio absoluto dos jogos mobile, colocaram esse mundo na palma da nossa mão. Uma jornada de evolução, adaptação, de reinvenção da diversão no meio digital. Os jogos simples mudaram a forma como nos divertimos. Eles eram a entrada para um universo de possibilidades, sem a necessidade de grandes equipamentos, apenas precisavam de internet e a vontade de jogar. E hoje esse universo está nos smartphones. Mas se os jogos migraram de navegador para os celulares, para onde eles irão depois?